O Homem-Aranha, ele é um personagem fudido do início ao fim. Ele se ferra, perde namorada, perde pai, perde mãe, perde tio, perde tia, avô, avó, do início ao fim. Ele é um personagem que só se ferra, que só é arregaçado o tempo todo. E na realidade, no final das contas, nós gostamos dele assim. E no final, isso é um problema muito maior do que você pode pensar. Homem-Aranha é um personagem que foi criado ali por Steve Ditko e Stan Lee. Muito mais por Steve Ditko, é claro, não darei tantos méritos a Stan Lee, explicarei mais sobre isso em um vídeo no futuro. Nós temos aqui um personagem que tem a sua origem ali, sendo um personagem da classe trabalhadora, que mostra muito ali da tragédia do que é ser esse personagem que se torna um herói na juventude e a partir disso tem que lidar com os dilemas do grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lidando ali, é claro, com o trabalho onde ele recebe mal, com o período da escola onde ele tem que estudar e ao mesmo tempo combater o crime e equilibrar sua vida amorosa também. Todos esses dilemas são postos nesse personagem e a partir disso entra o questionamento. O que torna o Homem-Aranha o Homem-Aranha? O que é esse personagem? O que é essa máscara? Porque nós temos aí diversas obras recentemente sobre o Homem-Aranha. Dentre elas, além Aranha-Verso, onde tem uma cena que o próprio Stan Lee, né, que aparece com o personagem no filme, fala: todo mundo pode usar uma máscara. E é algo bonito, é um dilema que é interessante de ser trabalhado, de ser estudado e analisado. Só que ao mesmo tempo, durante esse filme também temos o efeito canônico, né? O evento canônico no caso, né? Até falei errado. Mas o evento canônico basicamente é um evento onde alguém importante para o personagem vai morrer e isso vai definir o rumo da sua história. E a partir daquilo ali vai definir quem ele realmente é. E nós temos Miles Morales indo contra isso, falando que não, meu pai não precisa morrer por isso. Então entra o quesito, o que torna realmente o Homem-Aranha o Homem-Aranha? É o seu trauma ou é ele querer ser um herói e ajudar os outros? Entra esse quesito e eu vou falar aqui sobre Ultimate Homem-Aranha, o novo quadrinho que está saindo aí, sendo escrito pelo maravilhoso Jonathan Hickman, e falar um pouco também sobre o futuro do personagem no cinema, porque apesar de tudo, apesar de eu odiar o que provavelmente a Sony irá fazer, envolvendo o multiverso, blá blá blá, Venom e tudo mais, ainda assim talvez seja necessário para olharmos esse personagem com outros olhos. Mas vamos lá, eu tô aqui com Homem-Aranha Antologia, que é um quadrinho que saiu aí há bastante tempo atrás. E aqui, basicamente, temos algumas das histórias mais impactantes do personagem, né? Nós temos aí as primeiras histórias, nós temos também a história de como, aqui ó, a cena icônica de como a Gwen Stacy morreu, né? Que eu acho que é uma das cenas mais emblemáticas dos quadrinhos ocidentais, né? E aí a gente tem aqui esse momento que é muito impactante, porque nós vemos aqui, tem o mistério, né? Que hoje em dia a gente analisa e a gente realmente vê que, muito provavelmente, foi o Peter Parker que matou a Gwen Stacy, porque essa onomatopeia aqui sinaliza que provavelmente ela quebrou o pescoço no momento que o Peter pega ela, essa daqui no caso, né? O Snap. Então, assim, nós temos aí esse quadrinho, que é muito bom. Se você encontrar, recomendo comprar, porque pega muito das histórias clássicas, algumas das principais do personagem. E o que eu quero falar? Eu ainda não tô com o Ultimate, tá? Preciso comprar, inclusive. E o que eu quero falar sobre isso? O personagem, em sua origem, ele é um personagem trágico, porque o que engloba grandes poderes vem grandes responsabilidades é uma tragédia. Porque a partir do momento que o tio Ben morre, esse peso para ele se torna um fardo que ele carrega e, tal qual o Batman perde seus pais e se torna um fardo, se torna uma maldição, para o Homem-Aranha é bem próximo disso. Porque, na realidade, o que o Homem-Aranha possui ali muito é algo mal desenvolvido, no quesito psicológico mesmo. Ele nunca alcançou, de certa maneira, a superação do que ocorreu naquele dia quando ele perde o tio Ben. Então, para ele pode perder a todo tempo as pessoas que estão ali. E enquanto ele for o Homem-Aranha, ele vai carregar esse fardo. Porque para ele, a morte do tio Ben sempre vai ser, de certa maneira, culpa dele. E é interessante vermos em histórias do personagem em como que isso se torna para ele, de certa forma, a maldição
torna quem ele é e ele não consegue ser algo além disso. Nós temos, por exemplo, o arco do Straczynski nos quadrinhos, que é quando ele se torna um professor. E aí nós temos ali o Morlun, que é um vampiro do multiverso e tal, que é aí que vai surgindo o Aranha-Verso aos poucos, não vou me adentrar aqui. Mas tem um momento desse quadrinho que é muito interessante, que é quando ele liga para Tia May e fala: Tia May, eu acho que eu irei morrer hoje. Ele não fala com essas palavras, mas basicamente ele está ligando para ela para se despedir, porque ele não acha que ele não vai conseguir enfrentar esse vilão. E aí a gente vê ali o personagem encontrando nenhuma opção, nenhuma outra alternativa, a não ser lutar até morrer e lidar com esse fardo. Tanto que esse é um dos arcos que a gente tem ali, um dos momentos que ele pede até mesmo para Deus falar assim: olha, Deus, será que eu não posso descansar somente um minuto sequer? Será que eu não posso me entregar aqui e simplesmente deixar tudo acontecer? Ele dá uma risada e fala: é claro que não. Tem vários outros momentos também, e é engraçado pensar que o Homem-Aranha sempre funcionou como um quadrinho que ele não funcionando em arcos fechados, digamos assim, em graphic novels, como por exemplo o Batman funciona muito em Batman 1, Batman Cavaleiro das Trevas. O Homem-Aranha em Amazing Spider-Man, que era um quadrinho que era uma mensal, né? Ele funcionava muito bem porque a gente tinha um desenvolvimento contínuo e dividido em arcos, né? Diferentes autores ali pegavam o personagem e desenvolviam ele. E aí a gente vê esse personagem, a gente analisa esse personagem, e é muito interessante ver que quando ele realmente muda para algo diferente, nós como leitores, e eu digo isso até mesmo pro meu lado, que para mim é um dos meus personagens preferidos, a gente sente muita estranheza. E é claro, aqueles que são os fãs mais fervorosos, pedem para a revista ser cancelada, mandam carta de ódio para os autores, né? Então é muito complexo essa parte. E aí, quando a gente analisa a situação, por exemplo, quando surgiu o Superior Homem-Aranha, que é quando o Dr. Octopus assume a mente do Homem-Aranha. É curioso ver como que um outro personagem olha a ideia desse trauma do Peter Parker e pensa: por que eu estou passando por isso? E aí ele começa a investir, fazer invenções, ele se torna rico, né? Peter Parker nessa época. E aí a gente vê que realmente o trauma é o que persegue o Peter Parker, que meio que prende ele a esse estado, digamos assim, de um ciclo sem fim, né? Um ciclo infinito de dor e sofrimento, de certa forma, onde ele sempre vai perder aqueles que ele ama em prol dessa promessa que ele fez para o seu tio. Entra um momento que eu vou falar aqui do Ultimate Homem-Aranha, porque o que torna esse quadrinho tão diferente para os dias atuais, né? Em Ultimate Homem-Aranha, nós temos uma perspectiva diferente. É um outro universo, né? Nós já tínhamos antes o universo Ultimate, só que agora ele foi reinventado pelo Jonathan Hickman, e aqui nós temos uma realidade onde o tio Ben está vivo, a tia May faleceu ali durante um incidente que faz parte de um arco maior, mas basicamente ela faleceu ali durante um acidente, mais velha já também, não foi durante a juventude do Peter. E aqui a gente vê um Peter Parker muito mais velho, já vivendo sua vida, trabalhando como jornalista, sendo pai, casado com com a Mary Jane, tendo 2 filhos. E aí, é curioso, porque assim, o Peter Parker, ele é o Peter Parker, ele nunca foi Homem-Aranha. Nesse universo, ele se torna Homem-Aranha, né? Alguém chega para ele, entrega a aranha radioativa e dá a opção: você quer ou não quer ser Homem-Aranha? Você tem uma escolha. E então, ele se torna um Homem-Aranha mais velho. E a gente tem essa perspectiva diferente que é muito curiosa de ser desenvolvida, porque nós vemos aqui agora uma perspectiva de quem é de fato esse personagem. O Homem-Aranha consegue existir para além do trauma, e esse trauma vai existir em algum momento durante essa HQ, porque até o momento nós temos Peter Parker lidando com o dilema da dualidade. Ele, ao mesmo tempo, tem sua família, tem a identidade secreta. E aí a gente entra nesse quesito. Até em que momento isso pode coexistir? É curioso se pensar, porque os autores, em sua maioria, e o editorial da Marvel, pensam que isso não pode coexistir. Nós tivemos, por exemplo, o Peter Parker sendo casado durante um bom tempo com Mary Jane, e o editorial da Marvel acabou com isso. E outros vários momentos, outros vários relacionamentos, momentos que o Peter Parker cresceu com o personagem, ele sempre retorna ao ponto zero do herói, que é ele em um estado de solidão, e a partir disso é desenvolvido o Homem-Aranha a partir das dores que ele enfrenta. Talvez para gerar uma compatibilidade com esse público que sempre leu, sim,
mas muito em parte de uma falsa nostalgia que prende os leitores à ideia de que o Homem-Aranha não precisa mudar e que de fato ele precisa mudar. Porque as raízes do Homem-Aranha, como eu disse, são as raízes trabalhistas, de um personagem que lida ali com toda essa crise em volta, período ali que houve uma grande crise nos Estados Unidos, que um período ali onde um jovem de classe pobre, né, nem classe média, classe pobre mesmo, porque ele vive com a sua tia May somente, né, e viver com uma mulher solteira e viúva nesse período, tendo que custear tudo, certamente não é fácil. Já não é fácil nos tempos de hoje, imagina naquela época, né, nos anos 40 ali. Então, assim, a partir desse momento, nós temos dilemas que são dilemas críticos da sociedade que acabam sendo esquecidos hoje em dia, justamente porque isso é levado para um fator nostálgico e não para um fator crítico, o que torna e cria esse ciclo sem fim do personagem. E aí entra uma das dores que o personagem enfrenta hoje em dia, que é a falta dessa análise do personagem para além dele, para o que está em volta dele. E Ultimate Homem-Aranha isso funciona muito bem. Por quê? Nós temos personagens que estão em volta dele, que têm ali uma estrutura que funciona muito bem e funciona por conta própria até. Um exemplo, o Harry Osborn. Aqui, o pai dele, o Norman, faleceu, se tornou uma inteligência artificial e ele é o dono das empresas Osborn. E ele está lidando ali com a corrupção do Wilson Fisk na cidade de Nova York e ele tentando enfrentar esse personagem, enfrentar esse vilão e ao mesmo tempo ele tem todos os recursos para enfrentar isso e enfrenta de uma forma diferente, olhando para aquilo de uma maneira muito mais individualista, de uma maneira muito mais binária, digamos assim. Já para o Peter Parker, que viveu sempre com a sua família, que tem quesitos morais diferentes, não enxerga dessa maneira. O Harry, que cresceu em um berço de ouro, de fato, e se viu com a possibilidade de fazer as coisas da sua maneira, enxerga de uma forma diferente. Do outro lado, temos o tio Ben e o JJ Jameson trabalhando como jornalistas investigativos e, sendo pessoas mais velhas que já viram o pior e o melhor da sociedade, buscam trabalhar entre os panos para derrubar o Wilson Fisk, porque eles sabem que para jogar o jogo, eles precisam ser tão ruins quanto aqueles que eles enfrentam. E aí a gente tem esses dilemas morais, né, que batem muito na tecla do que cada um enxerga como poder e como responsabilidade. Enquanto o Harry enxerga o poder, o Peter enxerga a responsabilidade, vemos ali no Tio Ben, por exemplo, uma dualidade muito mais cinzenta e que, em alguns bons momentos da HQ até agora, se mostra através de diálogos incríveis com o personagem. E funciona muito bem, inclusive. E aí, por que eu falo que agora em Homem-Aranha nós vamos ter algo que talvez seja necessário para a evolução do personagem? Teremos o Aranhaverso continuando sendo desenvolvido e teremos o Peter Parker agora enfrentando questões do multiverso, blá 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 blá, blá guerras secretas, Marvel, enfim. Coisa que a gente já sabe que vai rolar porque foram questões que a Sony brigou com a Marvel para acontecer. Eu acho que é necessário a gente ter isso, porque isso vai ser ruim, mas o público vai gostar, é claro. Mas, para a gente ver algo para além disso, nós precisamos ver primeiro uma escassez dessa forma. Eu acho que ela só vai acontecer a partir do momento que a gente começar a enxergar que o personagem precisa voltar, de certa maneira, para algo que precisa ser construído com os pés no chão. Porque uma das coisas que faz o Ultimate Man funcionar é que, apesar dela ser algo que faz parte de algo muito maior, e o Jonathan Hickman está desenvolvendo isso para algo maior, ela tem uma estrutura base muito sólida. Ela tem uma estrutura ali que funciona por conta própria. E até o momento, o Homem-Aranha da Marvel não funciona. Porque ele tem personagens secundários ali que funcionam, mas ele sempre depende de algo para além dele. Ele sempre depende da SHIELD, do Homem de Ferro, e aí depende do Doutor Estranho. E aí isso perde o fator que lá atrás, de novo, o editorial da Marvel faz questão de fazer ele voltar para isso, que é o quê? Um personagem que lida com as coisas por conta própria, que ele tem que ter os dilemas dele estar sozinho, ter que lidar com isso. E onde nos quadrinhos da Marvel se tornou batido, no cinema a gente nem viu direito novamente aí, após todos esses anos com o personagem. Então, eu acho que o futuro do personagem é sombrio e a gente talvez vai ver coisas boas só no Aranhaverso mesmo, porque o Aranhaverso, para mim, é uma das melhores coisas do Homem-Aranha. Se bem que agora a gente vai perder o diretor, tá começando tudo de zero. Enfim, é isso aí. No final das contas,
O ciclo sem fim do personagem continuará, mas pelo menos ainda teremos bons autores buscando seguir caminhos diferentes. E são esses autores que devemos dar destaque. Então, fica aqui a recomendação de leitura que vale muito a pena ler.